Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e a gente vai estudar campo elétrico. Toda carga elétrica, seja positiva ou negativa, gera no espaço ao seu redor uma perturbação. E essa perturbação a gente vai chamar de campo elétrico. Se colocarmos uma carga de prova nessa região de influência dessa carga geradora, essa carga de prova sofrerá a ação de uma força elétrica, que pode ser atrativa ou repulsiva. Agora, para a gente entender melhor o que seria um campo elétrico, a gente vai fazer uma analogia e comparar o campo elétrico com o campo gravitacional. A gente sabe que o planeta Terra ele cria à sua volta um campo gravitacional. E em cada ponto desse campo, você é caracterizado por um vetor campo gravitacional. E esse vetor é chamado de G. Ok? E se colocarmos uma massa dentro desse campo gravitacional, essa massa sofrerá a ação de uma força gravitacional. E, por exemplo, se a massa estiver próximo à superfície da Terra, essa força será chamada de força-peso, que é dada pela massa vezes o campo gravitacional, ou seja, a gravidade. Se a gente isolar a gravidade ou o campo gravitacional nessa fórmula, do peso, mg, vai ficar o peso, a massa passa dividindo. Portanto, o campo gravitacional é a força gravitacional dividida pela massa. Então é assim que a gente define o campo gravitacional da Terra, por exemplo. Então aqui você tem um campo gravitacional. Por que é interessante fazer essa comparação do campo gravitacional e o campo elétrico? Porque tanto a força gravitacional como a força elétrica, a deduzida na lei de Coulomb, que a gente viu na última aula, são forças de campo que atuam à distância. A força gravitacional atua em cima de uma massa e a força elétrica atua em cima de uma carga elétrica. Okay? Então é possível fazer essa analogia. É importante lembrar que a força gravitacional é uma força sempre atrativa, ou seja, o campo gravitacional é sempre atrativo. Então, por exemplo, se você tem uma certa massa próxima à superfície da Terra, essa massa vai ser atraída para o centro da Terra. Então ele tem uma característica de sempre ser um campo atrativo. Diferente do campo elétrico, que é um campo que pode atrair ou repelir. Ele pode ser um campo de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas que estão dentro desse campo. Então, por exemplo, se você tem uma carga geradora, que eu vou chamar de Qzão, positiva, e você coloca uma carga de prova próxima a essa carga geradora, ou seja, nessa região de influência da carga geradora, essa carga de prova pequena, por exemplo, negativa, ela vai ser atraída pela carga positiva, portanto vai aparecer uma força elétrica, e essa força elétrica que a gente já deduziu na lei de Coulomb, ela atrai a carga negativa da carga geradora, que é a carga positiva. E se você coloca uma carga de prova positiva, essa carga vai ser repelida pela carga geradora, que também é positiva. Então, para fazer essa comparação com o campo gravitacional, a gente pode deduzir o campo elétrico, a fórmula desse campo elétrico, na verdade, o vetor campo elétrico, ok? E a gente pode deduzir essa fórmula do vetor campo elétrico. O campo gravitacional é uma força pela massa, e o campo elétrico vai ser a força elétrica dividido não pela massa, como é no caso do campo gravitacional, dividido pela carga aqui no campo elétrico. Então essa é a expressão do campo elétrico. Seria a força elétrica dividida pela carga. Ocuparia o lugar da massa no campo gravitacional. Ok? Então, com base nessa ideia, o vetor campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga, é a carga de prova, né? A carga que está sofrendo a ação desse campo. A gente pode trazer para cá, e como está deduzido aqui, deduzir a fórmula da expressão do módulo do vetor do campo elétrico. Esse módulo do vetor campo elétrico, se a gente substituir aqui no F a força de Coulomb, né? Que é o produto da constante eletrostática vezes o produto das cargas, a carga geradora e a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. Quando a gente divide pela carga de prova, a gente vai cortar Qzinho com Qzinho, né? Cortando esses dois Qs.
a gente tem a expressão do módulo do vetor campo elétrico, que vai depender exclusivamente da carga geradora, Qzão, ok? Ou seja, o campo elétrico depende exclusivamente da carga que está gerando esse campo, e não depende da carga de prova. Porque essa carga de prova, para que serve? Ela é apenas uma carga teste, que você coloca nessa região para comprovar que realmente existe um campo elétrico lá, ok? Então, o vetor campo elétrico é calculado pela constante eletrostática no vácuo, vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico também depende do inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Aqui nós temos aqui. É importante lembrar, quando você está falando de apenas uma carga elétrica, você pode generalizar para um conjunto de cargas elétricas também. Por exemplo, você tem uma nuvem carregada, e aí é comum a nuvem ter partes dessa nuvem com uma concentração de cargas positivas e parte dessa nuvem com concentração de cargas negativas. De qualquer forma, se essa nuvem está carregada, por exemplo, essas cargas negativas da nuvem na parte inferior podem induzir cargas de sinal contrário no solo, no chão. Então, como essas cargas negativas estão induzindo cargas de sinal contrário aqui na superfície, surge um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. E aí é importante observar o seguinte: como você tem um campo elétrico entre a nuvem e o solo, se você coloca uma carga, por exemplo, negativa, essa carga vai ser atraída pelo sinal contrário, ou seja, pela superfície. Então, surge aí um deslocamento de carga devido à força elétrica. Ela vai ser atraída pela parte positiva aqui no solo. E aí você tem deslocamentos de carga. Isso vai ser muito importante para definir as descargas elétricas, ou o que a gente vai chamar depois de corrente elétrica, tá bom? Existe aqui um potencial negativo e um potencial elétrico positivo aqui embaixo. Isso é importante depois. Outra coisa importante é o seguinte: a gente vai convencionar que uma carga positiva, essas linhas de campo, são essas linhas vermelhas, como o campo elétrico tem natureza divergente, as linhas de campo estão saindo da carga positiva. Enquanto na carga negativa, vou chamar de Q2, as linhas de campo estão entrando, o sentido é de entrando na carga negativa. Isso aqui é uma convenção, e é por isso que as linhas de campo aqui, o vetor campo elétrico, está saindo da superfície e indo para a nuvem, o sentido é do positivo ou negativo. Sai do positivo e entra no negativo. Essa é a convenção com relação ao sentido dessas linhas de campo. Ok, e antecipando um pouco a movimentação de cargas elétricas, que a gente ainda está em eletrostática, onde as cargas estão em equilíbrio, em repouso, a gente adianta um pouquinho falando um pouco sobre as descargas elétricas na atmosfera. Você tem descargas elétricas que a gente chama de raios, né? São descargas elétricas, devido ao que a gente falou sobre a formação desse campo elétrico entre a nuvem e a superfície. E aí o que são esses raios? São grandes descargas elétricas, ou seja, movimentações de cargas, né, nessa região, devido ao campo elétrico. E normalmente a maior quantidade de raios, cerca de 70%, os raios ocorrem, essas descargas ocorrem entre uma nuvem e outra, ou dentro da própria nuvem. E uma porcentagem menor ocorre entre a nuvem e o solo. Então isso aí seria onde ocorre a maior quantidade de raios. E o que são relâmpagos? Aquela luminosidade que você percebe quando você tem uma descarga elétrica, essa luminosidade, na verdade, é o aquecimento do ar e a ionização desse gás, que seria o ar. Quando a ionização acontece, você tem a emissão de luz, que é radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas, na forma de luz. E os trovões são devido à expansão, né? Ocorrem devido à expansão do ar. Então, ao aquecimento rápido de massas de ar, devido à passagem do raio, né? Da descarga elétrica, você tem a expansão do ar, e esse deslocamento do ar causa essa onda sonora que a gente vai chamar de trovão. Então, a formação das descargas elétricas na atmosfera, você tem a presença desses três componentes: os raios, os relâmpagos, que é a luz, e você tem os trovões, que é o som que você percebe. É interessante notar que o raio, né, que são as descargas elétricas, composto pelo relâmpago, que é a luz, e os trovões, que é o som,
existe uma diferença entre a chegada da luz e depois a chegada do som. Por quê? Porque o relâmpago, que é a luz, ele viaja a uma velocidade maior. A velocidade da luz é cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Enquanto a velocidade do som, que é o trovão, no ar é cerca de 340 metros por segundo. Ou seja, o trovão, que é o som, é uma onda mecânica, ela viaja a uma velocidade bem menor. Então, primeiro você percebe o relâmpago, depois vem o som, depois que seria a onda mecânica que tem velocidade menor. Estudando um pouco mais as linhas de força do campo elétrico, a gente tem um desenho aqui. Na verdade, essas linhas de força representam o campo elétrico, é uma forma de representação, porque assim fica mais fácil estudar as propriedades desse campo elétrico. Você tem aqui algumas linhas em azul, as linhas de campo, no ponto A e no ponto B. No ponto B você tem uma maior concentração de linhas de força, portanto, no ponto B o campo é mais intenso. Essa é a ideia. Então, quanto mais concentradas as linhas de força do campo elétrico, maior a intensidade do campo. Então, a intensidade do campo B é maior que a intensidade do campo do ponto A. E é importante lembrar as características dessas linhas de força. Além de representar o campo elétrico, essas linhas de força do campo elétrico são tangentes ao vetor campo elétrico em cada ponto. Então, em cada ponto que você escolher, um ponto C aqui, essa linha de força em azul, ela é sempre tangente a esse vetor campo elétrico nesse ponto. Isso é importante. Uma terceira propriedade, ela, como a gente havia falado antes, ela sai da carga positiva, essas linhas de força do campo elétrico, e entram na carga negativa. Então, essa é uma definição importante, é uma convenção. Então, as linhas de força saem da carga positiva e entram na carga negativa. E são mais concentradas onde o campo é mais intenso, como eu já havia falado. Muito bem. A partir dessa representação através de linhas de força do campo elétrico, é possível entender um pouco mais a questão da atração e da repulsão entre cargas elétricas, né? A gente tinha calculado, por exemplo, a força de atração entre duas cargas de sinais contrários, por exemplo, Q1 e Q2, através da lei de Coulomb, e a força seria calculada por essa fórmula aqui, o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Mas a mesma atração, agora representada através do campo e as linhas de campo elétrico, fica mais fácil entender por que essas cargas estão se atraindo. Na verdade, você tem, por exemplo, pela definição, as linhas de campo estão saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, né? Pela definição das linhas de força. E aí essas linhas se juntam, né? As linhas de campo de uma carga positiva com uma carga negativa, e aí você percebe por que as cargas estão se atraindo, né? Ou seja, apesar do campo elétrico ser invisível, mas ela é mais fácil imaginar essa atração quando as linhas se juntam, né, essas linhas de campo da carga positiva em relação à carga negativa. Ok? Então, além dessa informação, a força entre as cargas e sinais contrários, você tem agora o campo elétrico entre elas. E quando se trata de repulsão entre cargas, né, você tem a força de repulsão entre cargas de mesmo sinal, que a gente já havia falado. E além dessa força de repulsão, agora você tem a representação dessa repulsão através das linhas de força desse campo, que é invisível, mas agora representado aqui dessa forma. Então, aqui você tem as cargas Q1 e Q2, e os campos, no caso aqui os exemplos de cargas positivas, o campo sai da positiva, mas a gente nota na repulsão que as linhas de força desse campo não se juntam como na atração. Ok? Continuam saindo da carga positiva, mas não tem uma linha de separação entre essas linhas de força, mostrando a repulsão entre as cargas. Ok? Então aqui tem a forma usando a força de repulsão, e aqui você tem a representação através do campo elétrico. É importante lembrar, como a gente já havia deduzido, que o módulo do vetor campo elétrico é dado pela constante eletrostática vezes a carga que gera esse campo elétrico, é a carga geradora, dividida pela distância ao quadrado. Essa distância seria exatamente o ponto no espaço onde você está calculando esse campo elétrico. Tudo bem? E para finalizar,
Existe uma informação um pouco errada que às vezes na mídia aparece, que é o seguinte: os para-raios, na verdade, é um objeto metálico pontiagudo. Então existe uma propriedade importante que é o poder das pontas. Então quando você tem um objeto metálico pontiagudo, nessa menor área da ponta, você tem uma maior concentração de cargas. Então quanto menor a área do objeto, maior a concentração de cargas. O para-raio, como você tem uma ponta que concentra uma boa quantidade de cargas, dessa ponta metálica, essa ponta com muita carga vai criar um campo elétrico muito intenso nessa ponta, e esse campo elétrico muito intenso, muito forte, ele vai ionizar o ar próximo a ele, próximo a essa ponta. E aí esse campo elétrico muito forte ioniza o ar, torna esse ar condutor, e aí você vai ter um caminho seguro para uma descarga elétrica, e você vai, na verdade, até evitar que descargas aconteçam, tudo bem? Ionizando o ar próximo a essa ponta. Você vai estar descarregando através do próprio para-raio, que é metálico, e vai estar ligado à terra, né? O para-raio está ligado à terra através de uma fiação metálica, e toda a carga em excesso escoa para a terra. Então, na verdade, o para-raio ele ioniza o ar, descarregando aquela região, porque ele vai tornar aquela região do ar condutora, ionizando esse ar, ok? E aí você tem um caminho seguro para essas cargas irem e escoarem para o solo, para a superfície, tudo bem? Então, essa é a nossa parte de representação do campo elétrico e a questão do para-raios. Ok, agora a gente vai aplicar a teoria, fazendo alguns exercícios. Alguns eu formulei agora e outros estão na lista de exercícios que eu vou deixar o link disponibilizado na descrição do vídeo. Então, por exemplo, o exemplo 1 eu formulei agora, a gente vai fazer só como exemplo do nosso conteúdo, ele não está na lista de exercícios, ok? Então, o exemplo 1 diz assim: uma carga Q de 20 milicoulombs, então é o valor da carga Q, ela gera, então essa aqui é a carga geradora, que vai gerar o campo, ou seja, essa carga aqui que aparece na fórmula, tudo bem? A carga que está gerando o campo, porque existe também a carga, a gente chamada carga de teste, né? A carga de prova, que é a carga menor. Mas essa carga que gera é a que aparece na fórmula do campo elétrico, tudo bem? Então você tem uma carga desse valor que gera um campo elétrico chamado E, tudo bem? Calcule o campo elétrico, esse valor, esse E, a uma distância de 2 metros dessa carga. Então você tem a distância, tem o valor da carga que está gerando o campo, e você tem a constante K, que é dado no final, então isso aqui é dado, K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Essa constante eletrostática ela é constante, portanto ela é fixa toda vez que você calcula, né, campo elétrico ou força elétrica também, no vácuo, ok? Esse é o valor da constante. Como é que eu calculo esse campo? Então a gente vai pegar exatamente a fórmula que a gente já tinha deduzido antes. Eu tenho a distância, eu tenho o valor da carga geradora e tenho a constante K. Então eu tenho tudo que precisa para substituir nessa fórmula do campo elétrico. Então calcule o campo elétrico. Então o campo elétrico vai ser dado pela fórmula. Vou repetir a fórmula aqui. K, carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então o campo elétrico é igual. A constante K é 9 vezes 10 elevado a 9. Se repete aqui, numerador. 10 elevado a 9. Valor da constante. Tudo bem? A carga geradora vale 20 milicoulombs. É assim que a gente lê essa unidade. Milha, esse N significa milha, porque existem alguns prefixos gregos que aparecem às vezes junto das unidades. Coulomb. Então, milicoulombs. Esse mili tem um valor numérico, um M minúsculo, que vale 10 a menos 3. Então você tem que colocar 10 a menos 3 aqui do lado do 20. Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 3. E outro prefixo muito comum para a carga elétrica é o micro. Então micro, outro prefixo grego, que é dado por esse U minúsculo, que aparece aqui. E se não aparecer esse prefixo, então você usa só a numeração que está na frente mesmo. Mas nesse caso aqui eu tenho mili, né? 10 a menos 3. O micro vale 10 a menos 6. Ok? Então, às vezes esse prefixo aparece. É bom ficar com atenção.
E aí vai ficar como? Eu tenho a constante K, a gente substituiu. A carga geradora vale 20, você vai botar aqui, numerador ainda, vezes mili vale 10 a menos 3, porque apareceu esse prefixo grego aqui. Não. Então eu tenho, já substituí a carga, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando, essa fórmula aqui calcula o campo elétrico e ela também usa a distância ao quadrado, como lá na fórmula da força elétrica que a gente calculou, da lei de Coulomb. Então a distância ao quadrado. A distância eu tenho aqui, ó, 2 metros. Então eu vou colocar 2 metros aqui na distância, que é D, né? D é a distância, 2 metros, só que é levar ao quadrado. Vou ter que levar ao quadrado. Muito bem. Substituindo as constantes K, a carga elétrica geradora e a distância, substituindo tudo isso, você tem um conjunto de números e operações que você tem que realizar. Então, feita essa conta, você tem o valor do campo elétrico. Tudo bem? Então, vamos fazer a conta. Então, o campo elétrico é igual. Eu vou deixar esse 9 e esse 20 aqui multiplicando no numerador. E não vou fazer, vou deixar só indicado aqui. 20 vezes 9. E vou fazer conta somente com essas potências de base 10. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 3. Aí vai, repete a base, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Vai somar 9, somar com menos 3. Quando você soma 9 com o expoente menos 3, o que vai dar? 9 dá o sinal do maior arbitrário, então 9 menos 3 dá 6. Então vai ficar 10 elevado a 6, repetindo a base 10, ok? E aqui embaixo eu tenho 2 ao quadrado, que é a distância ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4, ok? Então dividido tudo isso por 4. Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora? Eu tenho 20 dividido por 4. Posso dividir? Pode. Então vamos dividir 20 por 4, vai dar 5. Então vai ficar 9 vezes, esse 9 repete, vezes 5, que é o resultado da divisão. 20 por 4 dá 5. Vezes 10 elevado a 6, repete. E agora é só ajeitar para a nossa alternativa correta, né? Então vamos ajeitar 9 vezes 5, que vai dar 45. Vou fazer isso aqui também. Então 9 vezes 5 dá 45, então o campo elétrico vai ser 45 vezes 10 elevado a 6, repetindo aqui a potência de base 10, ok? Então 9 vezes 5 dá 45. Agora vamos procurar a unidade de campo elétrico, só para saber, é força pela carga. Então, o campo elétrico é dado por Newton, que é força, a carga é dada em Coulomb, então o campo elétrico é dado por Newton por Coulomb. Newton dividido por Coulomb, o campo elétrico, a unidade. Então você coloca assim, ó, Newton por Coulomb. É o que vai aparecer nas alternativas aqui, a unidade de campo elétrico, tudo bem? Agora, será que esse resultado tem alternativa para ele? 45 vezes 10 elevado a 6. A gente vai procurar aqui, ó. As respostas, as alternativas, vêm em notação científica. Então, vem com a vírgula na primeira casa. Então, você tem aqui, ó, 4,5, 4,5, 5,0, 6,0. Então, sempre tem uma vírgula na primeira casa. E o nosso resultado não tem vírgula. Então, qual alternativa a gente vai marcar? A gente pode pensar assim, ó, letra A, né? 45 vezes 10 a 6. Só que aqui na letra A tem 4,5 vezes 10 a 6. Então não é o mesmo resultado. Então a gente vai ajeitar isso aqui e encontrar a alternativa correta. É só a gente fazer o seguinte, ó. 45 você pode colocar assim, campo elétrico. 45 na verdade é 4,5. Então esse termo aqui, 45, eu posso escrever diferente. Vezes 10, isso é 45. Ou seja, eu estou escrevendo em forma de potência de base 10. Então, 45 é 4,5 vezes 10. Se você fizer a conta, multiplicar 10 vezes 4,5, você vai ter exatamente 45. Tá bom? Então, outra maneira de escrever o 45 é assim. 10 vezes 4,5, porque vezes, né? Essa vírgula, na multiplicação, ela corre para a direita uma casa. Então vai ficar 45. E esse 10 a 6 você repete aqui do lado.
E aí o resultado que a gente quer, em notação científica, vai ficar 4,5. E esse 10 aqui que está sobrando, você multiplica por esse, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. O expoente aqui é 6, o expoente aqui não tem nada, vale 1. 6 mais 1 dá 7 Newton por coulomb. Então, agora, esse resultado, sim, você encontra na letra B. 4,5, 10 elevado a 7. Ok? Ok, agora o exercício 15. Esse exercício 15, diferente do exemplo 1, que não está na lista, esse exercício 15, ele está na lista, ok? Então, o exercício 15 da lista diz assim: você tem uma carga aqui, que está gerando um campo, e você, ao calcular o campo a uma distância d num ponto P no espaço, o campo dá essa fórmula já conhecida. Então, calculando o campo a uma distância d no espaço, de uma carga geradora aqui, você tem essa expressão por um campo, ok? Agora, se você modificar o valor da carga geradora ou a distância entre esse ponto que você está calculando e a carga, você modifica o valor do campo também. Tudo bem? Então, se você modifica algum valor nessa fórmula, você tem que modificar o valor do campo também. Por exemplo, se você dobrar o valor da carga, é isso que acontece na questão número 15. Dobramos o valor da carga, a carga que está gerando o campo. Se você dobra o valor da carga, normalmente o campo aumenta também, porque a carga é diretamente proporcional ao campo. Se você aumenta a carga, aumenta o campo, ok? Aumenta a intensidade desse campo. Então, dobramos o valor da carga, a carga fica 2Q. Você tem aqui uma linguagem matemática, o dobro da carga, dobro, 2 vezes, e a distância foi diminuída. A distância passou a ser d por 3, ou seja, a distância diminuiu a terça parte. A distância agora é d, que era a distância normal, só que agora é d dividido por 3. Então diminuiu a terça parte. Então, cuidado, questões como essa, número 15 da lista, que envolve uma linguagem matemática, você tem que traduzir, né, essa linguagem. E, feito isso, a gente vai substituir essas mudanças na fórmula que a gente conhece, que é essa aqui. A gente conhece essa fórmula. A gente vai substituir o dobro da carga e a distância dividida por 3 agora. O que vai acontecer com o novo campo? Esse aqui é o campo novo, ok? O que acontece com ele? Será que ele vai aumentar, vai diminuir? É isso que a gente vai encontrar. Então vamos aqui. O campo novo, vou chamar de campo linha, vai ser K, continua a constante eletrostática, esse K continua. Ele não te deu valores, mas te deu o dobro da carga. Então, se você tem o dobro da carga, você coloca 2Q agora. Essa é a mudança, tudo bem? Era que a carga dobrou, ficou 2Q. E a distância era D, só que agora a distância é D por 3. Então, você coloca D por 3. Bem? Então essa foi a modificação. Cuidado, está faltando a distância elevada ao quadrado na fórmula. Então, se a distância é elevada ao quadrado, essa distância dividida por 3 tem que elevar ao quadrado também. Tá? Então a gente vai fazer essa conta e verificar o resultado final, para ver se o campo novo ele aumentou ou diminuiu. Então o campo vai ficar igual. Esse 2, que foi a carga que dobrou, esse 2 eu vou colocar na frente. Então vai ficar 2K vezes Q, a carga geradora. Aqui embaixo, D ao quadrado dá D ao quadrado, dividido 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, dá 9, tudo bem? E aqui eu tenho um número, que é um numerador, dividido por uma fração, que é isso aqui. Para dividir por uma fração, você pega o número, repete o numerador, assim, repete o numerador e multiplica pelo inverso dessa fração. Então, troca para multiplicar e inverte a fração multiplicando. Ok? Então é d ao quadrado por 9, vai ficar vezes 9 por d ao quadrado. Inverte a fração, multiplicando. É uma maneira de dividir um número por uma fração. Tudo bem? Então daqui passou para cá. E aí eu posso fazer normalmente as multiplicações. 2 vezes 9 dá 18. Então esse resultado aqui vai dar o campo novo
depois que você modificou a carga e a distância, vai ficar aqui em cima, numerador, 2 vezes 9 dá 18, vezes K, repete, constante vezes a carga, dividido, aqui embaixo ficou a distância ao quadrado, então a distância ao quadrado está aqui. Se você notar, existe aqui essa quantidade, vou separar aqui, que é exatamente o campo antigo, não é o campo novo, isso aqui é o campo antigo, olha. K vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Esse é o campo antigo, né? Antes da modificação. Só que agora, o campo novo tem um número 18 aqui na frente multiplicando. Você tem 18 vezes o campo antigo. Ou seja, você pode escrever assim, que o campo novo aumentou 18 vezes o campo antigo, que é K aqui sobre D ao quadrado, que é esse aqui. Pode escrever assim. Essa seria a resposta. Se o campo novo aumentou 18 vezes, foi multiplicado por 18, então a resposta você tem alternativa A, ok? Dessa questão número 15. Alternativa A está lá, 18 vezes o campo anterior, que é o campo antigo. Aumentou 18 vezes. Tudo bem? Então, toma cuidado com esse tipo de problema que tem uma linguagem matemática, ou então problemas diretos que envolvem você substituir a numeração, o valor da constante e o valor das grandezas diretamente na fórmula. Então são dois tipos de questões com abordagens diferentes. Tudo bem? Ok? Então, para finalizar, mais duas questões da lista. A questão número 16, ela está na lista, ok? Questão número 16. E ela diz assim, a questão número 16 é uma carga elétrica pontiforme com 1,2 microcoulombs, ele te dá o valor da carga pontiforme, é colocada num ponto P. Essa carga colocada no ponto P é a carga de prova, para verificar se existe campo nesse ponto, ok? Não é a carga geradora. Ele não fala que essa carga é geradora, portanto é uma carga de prova. Então essa carga que ele me dá é a carga de prova. Ele diz que, colocado no ponto P no vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 1,2 newtons. Ele te dá a força elétrica sobre essa carga aqui, de 1,2 newtons. Então ele te dá a carga de prova e te dá a força que está atuando sobre essa carga, de 1,2 newtons. Ele quer saber o valor do campo elétrico. Então, uma dica para essa questão é, quando ele te dá a força elétrica, você tenta usar essa fórmula aqui do campo elétrico. Ok? Porque você não tem a distância, você não tem o valor da carga geradora, que está gerando o campo, você tem a carga de prova, que é a carga menor. E como ele não te deu a distância nem a carga de prova, a carga geradora, desculpe, você pode usar essa aqui, porque o campo é a força que atua na carga e o valor da carga de prova. Tudo bem? Então, quando ele te dá a força, você pode usar essa expressão do campo, fica mais fácil. Porque você tem a força e tem a carga de prova, então, para calcular o campo, que é o E, fica mais fácil. Então, vamos fazer isso. Então, o campo que ele quer, qual o valor do campo? É só dividir a força, né, utilizando a nossa fórmula, dividir pela carga de prova. Então, sobre Qzinho. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para essa questão. Então, deu o valor da força e eu posso usar essa fórmula, tá bom? Então, feito isso, o valor da força é 1,2 newtons dividido pelo valor da carga de prova, que é 1,2, cuidado, 1,2 microcoulombs. Então, a carga vai ficar 1,2 vezes micro é 10 a menos 6, lembra? O micro a gente tinha colocado aqui, micro, prefixo grego, que é o U, significa 10 a menos 6. Tudo bem? Então 10 a menos 6 aqui. Então assim fica. A força, 1,2 newtons, dividido pela carga de prova, que é 1,2 micro, que é 10 a menos 6. É só dividir esse termo por esse, então vai ficar o campo. Dividindo aqui, eu posso cortar logo 1,2 com 1,2, tudo bem? Sobra 1 lá em cima. Aqui 10 a menos 6 fica aqui embaixo. Eu posso subir esse 10 a menos 6 para o numerador? Pode, mas aí o sinal do expoente vai trocar.
Se está menos, fica mais. Vai ficar assim. Ou seja, subindo 10 a menos 6 para o numerador, ele troca o sinal do expoente. Está menos aqui, fica mais. E aqui você tem um campo Newton por Coulomb, é o resultado do nosso campo elétrico. Agora a gente vai procurar a alternativa nessa questão número 16, o valor do campo elétrico. Esse aqui, né? O campo elétrico é 10 a sexta. Então esse campo elétrico tem aqui alternativas. Se você olhar com cuidado, você vai ver que a alternativa D. A alternativa D de dado, ela diz assim, é 1,0, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Essa é a alternativa correta. É a mesma coisa você escrever, porque aqui está em notação científica. 10 a sexta, você pode colocar 1,0 na frente, porque 1 vezes 10 a sexta continua sendo 10 a sexta. Esse número é exatamente igual a esse. Só que aqui em notação científica, a maneira correta de escrever. Tudo bem? Esse número é exatamente igual a esse. Multiplicar por 1 na frente não muda nada. Então, essa é a alternativa, letra D de dado. Tá bom? Vamos para a questão número 19. Então, a questão 16 está na lista, 19, questão número 19 também está na lista. Tá? Questão número 19 é uma questão conceitual. Então, a gente olha todos os conceitos e a teoria que a gente viu até agora, tenta resolver a questão 19. A questão 19 você tem assim, você não tem o sinal das cargas, mas aqui você tem a carga que gera, geradora, e a carga de prova, colocada a uma certa distância. Você não tem o sinal dela, não sabe se é positivo ou negativo, nenhuma das duas. Mas como essa carga maior ela é a que está gerando o campo, e essa carga de prova está próxima a ela, elas têm algum sinal, que eu não sei se é mais ou menos, mas a gente vai descobrir. Então, por exemplo, a primeira coisa, olha, a gente tem que observar isso aqui. Isso aqui é o campo. E significa campo elétrico. Tudo bem? Que é o que a gente calculou aqui. Ó. O campo elétrico, ele está saindo da carga. Ou seja, quem está gerando a carga é essa aqui. Então, para esse campo estar saindo, ó, ele não está entrando, ele está saindo. Se o campo sai, é porque essa carga aqui é positiva. Lembra que o campo de uma carga positiva, ele sai. Assim. E o campo de uma carga negativa, ele entra na carga. Foi a nossa convenção. Né? Aqui está saindo, aqui está entrando. Essa foi a nossa convenção, então tem que lembrar disso. Se o campo aqui, esse é o campo E, né? Está saindo, é porque essa carga é positiva. Positivo, o campo sai. Essa carga aqui eu já sei que é positiva. Ou seja, essa carga aqui é maior que zero. Então, a alternativa que tem maior que zero. A gente tem essa, Qzão maior que zero. Então, tem duas alternativas, B e D. As outras estão descartadas, tudo bem? Q maior que zero, Qzão maior que zero. Essa aqui não. Tem B e D. Agora vamos ver o sinal da carga de prova. Olha, como você tem uma força aqui, isso aqui é a força. E a força está para dentro, assim, está atraindo. Ela não está afastando, está atraindo. Então a força, quando você tem carga de sinais contrários, a força é assim, ó, de atração. Então como a força ela está atraindo, né, essa carga tem que ter sinal contrário. Ou seja, tem que ser menor que zero. Aí você vai ter atração. Essa força está indicando isso, atração. Se essa força estivesse para fora, seria repulsão. Seria sinais iguais. Por exemplo, assim. Né? Que é a nossa definição. Repulsão, atração. Então, com esse o sentido da força e do campo, eu consigo saber o sinal das cargas. Então, onde é que tem a alternativa que a carga grande é positiva e a carga pequena é negativa? Então, letra B. A letra D não. Que a carga grande é positiva e a carga pequena, ele falou que era positiva também. Está errado, né? A carga pequena é negativa. Para que haja a atração. Tudo bem? Então, letra B de bola, ela atende o que a gente observou. Positivo aqui, negativo aqui.
ok?